Captação de recursos para a Câmara Municipal. Você sabia que é possível captar recursos para construir, reformar, ampliar, adquirir equipamentos, adquirir veículos e, inclusive, recursos para o custeio de atividades de uma Câmara Municipal? Os recursos são captados pela Prefeitura. Ela executa as ações que irão atender às necessidades de uma Câmara Municipal. Sou Márcio Neri e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases, desde a captação, a gestão do recurso captado, elaboração do projeto e termo de referência, repasse aos fundos, adimplência e situação fiscal. Bem, a uma Câmara Municipal pode sim ser destinados recursos para construir a sua sede, ampliar sedes existentes, reformar sedes existentes, inclusive adquirir equipamentos mobiliários, equipamentos de informática, como por exemplo, ar-condicionados, equipamentos de sonorização, de iluminação, novas cadeiras para o plenário e etc. Como também veículos para atender às necessidades dos vereadores, da parte administrativa. Uma Câmara Municipal, ela não é formada apenas pelos vereadores. Existe toda uma rede de funcionários municipais que ali trabalham. O setor administrativo, que é composto por diversos profissionais que atendem às necessidades e executam ações para atender aquilo que é preciso para que funcione o Legislativo Municipal. A Câmara Municipal, ela pertence à rede municipal, assim como secretarias municipais, fundos municipais, fundações municipais, empresas municipais e etc. A Câmara Municipal, na natureza jurídica do seu CNPJ, está descrito que é um órgão público do Poder Legislativo Municipal. A ela são dadas duas atribuições principais, que é legislar e fiscalizar, mas ela executa diversas outras ações que contribuem para o exercício pleno das funções e do cargo de vereador, e tudo que for necessário para isso. Por isso que ela é composta também por uma série de servidores, funcionários que trabalham na Câmara Municipal, em diversos ambientes. Então você imagina, seria possível uma Câmara Municipal construir a sua sede com o recurso que ela recebe? Qual é o recurso que é recebido por uma Câmara Municipal? As câmaras municipais recebem um repasse de um percentual fixo com base em uma receita variável. E isso está descrito na Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 29A, o que ela diz? O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, que é a Câmara Municipal, o que inclui isso? Incluídos os subsídios dos vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionista, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas na própria Constituição, nos seus artigos 153, 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior. Ou seja, a Câmara Municipal ela recebe um percentual fixo com base em tudo aquilo que o município recebeu da sua receita tributária, de todos os tributos e impostos, e da somatória também das suas transferências que foram recebidas. O município ele recebe diversas transferências federais e estaduais. Então, todos os tributos somados, juntamente com todas as transferências que foram recebidas, um percentual disto é destinado à Câmara Municipal. Qual percentual? É com base na população. Municípios de até 100 mil habitantes, esse percentual é 7%. De acordo com o IBGE 2010, 95% dos municípios do Brasil são de até 100 mil habitantes. É praticamente quase todo o país. São pouquíssimas as cidades que estão acima de 100 mil habitantes. No caso, 5%. 6% aos municípios que a população é de 100 mil a 300 mil. 5% para os municípios que a população é de 300 mil habitantes a 500 mil habitantes. 4,5% para os municípios que a população é de 500 mil habitantes a 3 milhões de habitantes. 4% para os municípios com população entre 3 milhões de habitantes e 8 milhões de habitantes. E 3,5% é o percentual para municípios que a população é superior a 8 milhões de habitantes. Mas aqui também diz o seguinte, no parágrafo 1º, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento.
incluindo o gasto com o subsídio de seus vereadores. Ou seja, a somatória da folha de pagamento com o subsídio aos vereadores não pode ultrapassar 70% de sua receita. Então, se um município ele tem até 100 mil habitantes, o percentual que a Câmara Municipal daquele município recebe é 7% da receita de todos os tributos e de todas as transferências que foram recebidas, no caso, transferências federais e estaduais. 7% disso é destinado à Câmara. É um percentual fixo, com base nessa receita que é variável. Mas também no parágrafo 2º diz o seguinte: constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal efetuar um repasse que supere o limite definido, ou seja, é 7% e não pode ser superior a isso. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Então tem até o dia 20 de cada mês para ser feito esse envio desse repasse. E enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Ou seja, o percentual para municípios de até 100 mil habitantes é 7%. A prefeitura não pode mandar mais nem mandar menos. O que acontece é que muitas câmaras municipais, no caso 95% delas, conforme o IBGE, são de municípios até 100 mil habitantes, 7% dessa receita de tributos e de transferências não atende a todas as necessidades da Câmara, como, por exemplo, construir uma nova sede. Eles não conseguem fazer uma reforma, eles não conseguem fazer uma ampliação, muitas das vezes eles não conseguem adquirir equipamentos de informática, adquirir os veículos necessários para executar as ações atribuídas ao cargo e à função de vereador, por exemplo, sem contar as ações da própria sede administrativa. A parte administrativa da Câmara ela é composta por funcionários que executam diversas atividades para que o vereador possa exercer a sua função e seu cargo. No caso, para legislar ou até para fiscalizar. Então, como um recurso, em muitos casos, não é suficiente para construir suas sedes, para ampliar e para reformar, e para adquirir equipamentos ou adquirir veículos, ou até no custeio de atividades, cabe à Câmara Municipal buscar uma parceria junto à Prefeitura para que a Prefeitura possa fazer a captação do recurso, executá-lo, destinando a ação à Câmara Municipal. Então, uma Prefeitura, ela pode sim fazer uma captação de um recurso para construir uma nova sede da Câmara Municipal, para adquirir equipamentos, no caso, por exemplo, equipamentos de informática, para adquirir um novo mobiliário, novas cadeiras para a sala de reunião, novas cadeiras para o plenário, novas poltronas, fazer uma reforma, uma nova pintura, trocar a parte de refrigeração, instalar, fazer reformas na parte de instalações elétricas, instalação de LED, por exemplo, para economia de energia, seria um exemplo, e etc. São infinitos os exemplos. E essa captação ela pode ser realizada, inclusive por custeio de atividades. O que é custeio de atividades? Por exemplo, a Prefeitura pode captar um recurso para custear uma capacitação aos próprios vereadores ou aos funcionários da Câmara. Muitas e muitas pessoas se candidatam a vereador sem saber nem o que um vereador faz, sem saber nem o que é legislar. O que é a função de legislar? Como se cria uma lei? Será que você sabe como é que faz isso? O que é fiscalizar? Como que eu devo fiscalizar? Eu tenho que ir lá na obra que a Prefeitura está executando e tirar fotos lá? Como é que se fiscaliza as ações? Só se fiscaliza a obra? E o orçamento? E os repasses? E a receita? E as despesas? Se fiscaliza também? Como que faz isso? Não seria interessante, no momento que um vereador assume o seu cargo, no início do seu mandato, ele ser capacitado nessas funções? Existe recurso público para isso. Capacitar também os próprios funcionários, os servidores da Câmara Municipal? Também tem recurso público para isso. Mas, Márcio, quando se constrói uma Câmara Municipal, quais são os ambientes que compõem isso? Uma obra dessa é uma obra de engenharia. E ela pode ser feita da mais diversa forma, das mais diversas características. Pode ser um prédio que tenha somente térreo, pode ser um prédio de 2 pavimentos, de 3 pavimentos, pode incluir estacionamento. Existem diversas captações que foram realizadas com êxito, onde houveram recursos que foram repassados para as prefeituras construírem as sedes das câmaras de diversos tamanhos, com diversos valores, desde R$300 mil até mais de R$1 milhão.
O valor não tem valor mínimo. O valor mínimo de uma obra aceito pelo governo federal, conforme a portaria 424, é 250 mil. Com menos de 250 mil não se capta recurso para a obra. E o valor máximo não tem limite. E o recurso pode vir de emenda ou extra-emenda. E as emendas são em 4 modalidades: emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão e emenda de relatoria. E pode vir de um orçamento chamado de extra-emenda, que não é de emenda parlamentar, é saldo ministerial. As possibilidades de captação de recursos para essa finalidade são as mais variadas possíveis. Diversos municípios, diversos ministérios têm diversos programas e ações que disponibilizam esse objeto. Então, poderia ser construída, por exemplo, uma sede e nela teria um ambiente de entrada, uma sala de recepção, uma sala de espera, todos os gabinetes, inclusive com banheiros, ou os gabinetes repartidos até em 2 ambientes. No primeiro ambiente, uma secretaria do vereador, o segundo ambiente, a sua sala íntima, sua sala reservada, uma controladoria interna, uma sala de legislativo, uma sala do financeiro, uma sala da contabilidade, uma sala dos recursos humanos. Afinal de contas, a Câmara Municipal não funciona apenas com vereadores, ela tem todo um corpo administrativo. Um ambiente como copa-cozinha, um almoxarifado, a sala da presidência, existe toda a mesa diretora, o presidente, o vice-presidente, primeiro secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro e por aí vai. O gabinete do presidente, etc. Ouvidoria, arquivo morto, uma secretaria, sala do administrativo, sala da TI, que é importantíssima, banheiros reservados, banheiros com acessibilidade, banheiros públicos, DML, acessibilidade, um prédio todo acessível a qualquer tipo de deficiência, estacionamento, coberto, descoberto, garagem, paisagismo, um trabalho de paisagismo. Afinal de contas, o ambiente precisa ser salutar, o ambiente precisa ser propício para o exercício das atividades. A sala do plenário, a sala da assembleia, a sala de reuniões, um auditório, sala de sonoplastia e etc. Um ambiente, uma sala, um plenário, uma sala de reuniões compatível com o que nós temos de mais moderno, com transmissão online via redes sociais, para que a população possa acompanhar o trabalho dos vereadores. Olha que excelente, que ideia excelente. E também um local que ele pode servir de reuniões de comissões, audiências públicas, palestras, projetos de formação para a cidadania, cursos de capacitação, tanto para os servidores quanto para os vereadores, quanto para a população em geral. Tudo isso pode ser captado através de recurso de emenda e extra-emenda. Captação de um recurso através de uma prefeitura para atender às necessidades de uma Câmara Municipal. Uma entidade que pertence à rede municipal, assim como secretarias, fundações, empresas públicas, fundações públicas, fundos municipais e etc. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo.